Fala, velho, tudo bem com vocês? Galera, vocês não têm noção do perrengue que eu passei essa semana. Na semana passada, depois que eu postei o vídeo sobre as builds de guerreiro, eu já tinha feito alguns outros vídeos, uma build de mago, uma build de ladrão. Só que aconteceu, eu deixei os vídeos renderizando, enquanto isso o jogo aberto, e acabou que o meu celular deu um problema na bateria, velho. E quando ele descarregou completamente, ele corrompeu os arquivos do jogo. Eu acabei perdendo todos os meus itens, praticamente tudo. Mas o pessoal lá na equipe de desenvolvimento me deu todo o suporte. Entrei em contato com eles. Eles me deram um passo a passo de como poderia fazer para tentar recuperar e desfazer, né, o arquivo que estava corrompido. Por sorte eu perdi só os meus itens, mas o progresso no jogo continuou, os personagens continuaram, mas é isso. Bom, então vamos lá. No Idle Dungeon Riders, os magos eles têm duas funções principais. Eles são suporte de cura ou podem ser DPS. No caso, a principal função que os magos têm assumido no momento nas equipes é de suporte de cura, já que ele é o único personagem que tem o poder de curar os outros. Mas fora essa questão da cura, infelizmente o mago ele não tem outras habilidades de suporte que sejam tão boas como as dos outros personagens. Então é bom que quando você for fazer uma composição de time, você tenha sempre em mente de colocar algum outro personagem com habilidade de suporte. Nem que seja só a paralisia para deixar os monstros sem conseguir agir, ou um provocar com o guerreiro para fazer com que os monstros fiquem focando só no guerreiro. Em relação às habilidades, o pessoal sempre pergunta: Lamarck, então é melhor usar o mago de fogo ou o mago elétrico? Na verdade, existe pouca diferença em relação aos dois no quesito dano, então vai mais pela sua preferência, certo? A maior diferença que existe é que geralmente um mago de fogo ele causa dano um pouco mais lentamente do que o mago elétrico. Por quê? Porque a nova flamejante é uma habilidade de dano ao longo do tempo, enquanto a maioria das habilidades de elétrico são danos rápidos, causa dano imediato. A diferença é só essa. Em relação à quantidade de dano, os dois são praticamente equivalentes. Então, isso não vai impactar na hora que você for escolher qual é o tipo de lado que você vai seguir dentro da árvore de habilidades, tá? A única coisa que eu aconselho é que você evite essa primeira ultimate do mago, a menos que você tenha um mago de raridade comum ou rara. Que aí, no caso, como você tem poucas habilidades para distribuir, ela pode ser uma boa opção inicial para você ter um ultimate. Sendo que você tem que ter em mente que depois você vai ter que trocar para um mago de raridade melhor, para ele conseguir ter mais dano ou mais cura, ok? Em relação então ao mago de cura, o principal fator que você precisa ter em mente é focar na habilidade de cura. Colocar o máximo de pontos nela, dessa forma você vai aumentar a cura que o mago vai realizar e diminuir o tempo da recarga dessa habilidade. Certo? Esse é o principal fator que o mago de cura tem que ter em mente. E se você quiser, você coloca um ponto de ultimate. Não é necessário, mas se você gosta do estilo de jogo que usa as ultimates, então você pode colocar aqui um pontinho que vai ajudar então bastante no dano em geral do grupo. Em relação ao mago de dano, a situação já inverte. Você vai da mesma forma selecionar um dos caminhos. É interessante que você coloque pelo menos um ponto na habilidade de cura para ele ajudar o time, mesmo que vá demorar bastante para você realizar uma cura com ele, já é uma cura a mais. E isso vai ajudar. E a maior parte das habilidades então vai na Ultimate, seja de fogo ou elétrica, certo?
No quesito de equipamentos, o mago ele é o personagem mais fácil de montar, já que ele vai exigir menos quantidade de ouro dentre todas as três classes. Você tem basicamente três itens que vão ser prioridade para ele. Primeiro, o peitoral, como sempre, porque aumenta tanto os pontos de vida como a defesa. Aí a segunda opção vai depender de para qual build você vai montar. Para um mago de combate, DPS, a prioridade deve ser primeiro a arma, para você aumentar o dano que ele pode causar, dessa forma matando os inimigos mais rápido. E se você for para um de cura, você pode priorizar primeiro a capa, já que vai dar mais pontos de vida e sobrevivência para o mago. Mas de qualquer forma, o interessante é você ter esses três itens já melhorados. Os outros itens vão dar só defesa. Então, se você tem um ouro sobrando, você pode investir neles para aumentar a defesa do mago e dar mais sobrevivência, mas não são a prioridade, ok? E com isso você acaba salvando um pouco mais de ouro para investir no guerreiro e dessa forma ele ficar tancando os monstros com mais facilidade. As builds de Ultimate, em geral, elas são bem mais ativas do que as outras formações em geral, porque você vai precisar estar usando as Ultimates para causar dano e assim avançar com mais facilidade, né? Mas, em geral, quando você coloca um mago no time, você aumenta bastante a resistência do time, o que vai facilitar o farm no geral. E quando você está fazendo um push, ou seja, avançando para as fases mais difíceis, elas com certeza são as builds mais recomendadas, já que elas vão ajudar a você superar as dificuldades, mesmo tendo equipamentos bem abaixo do exigido. O pessoal pergunta muito também sobre as outras habilidades de mago. Elas causam dano suficiente? No momento atual do jogo, não tanto. Porque como o mago não tem um crítico tão alto como, por exemplo, um ladrão, em geral ele não vai causar dano tão rápido com as habilidades normais. Vai focar então nas ultimates para você causar dano nos inimigos. Mais na frente, quando surgirem outros tipos de builds ou com outros tipos de equipamentos, talvez valha a pena investir nas outras habilidades de mago, mas por enquanto as melhores opções são a cura e as ultimates. Alguma dúvida, galera? Posta aí nos comentários. Entra lá no Discord para a gente conversar. Lá tem também algumas builds já montadas, caso vocês tenham interesse. E aí fica mais fácil para vocês montarem o mago de vocês, beleza? Força aí, continua jogando. E eu vou nessa, velho. Valeu!